Opa. Isso aí. Sabe o que está acontecendo, seu Fábio Carilli? Não. Paredão. Paredão? Uma pergunta que você sempre quis fazer para Fábio Carilli e não fez. Primeira pergunta. Fábio Carilli, foi um erro voltar tão rápido para o Corinthians? Não. Não foi. Tive uns 15 dias para pensar sobre isso lá. Tanto a minha ida para lá como a minha volta não foi assim. Tive dias para pensar. No final das contas, falando bem pessoal, hoje eu sou o 7º técnico que mais dirigiu o Corinthians, sou um tricampeão paulista em cima de todas as dificuldades. Então, acabo vendo de uma forma muito positiva. Celso Cardoso. Carilli, você mesmo falou agora há pouco, 2 anos e 3 meses como técnico do Corinthians. Em pouco tempo você foi muito vitorioso, 4 títulos. Você acha que faltou jogo de cintura para administrar a primeira crise que você teve como profissional, como treinador? Faltou eu ser mais claro, né? Continuo com as mesmas coisas que eu falei. Claro que eu dei abertura para a imprensa levar para onde quisesse as minhas entrevistas, né? Mas assim, o que eu aprendi de eu ser mais claro para uma imprensa e deixar muito claro aquilo que eu quero passar. Miller. Parceiro Carilli, eu gosto muito de você. Bom, já falei isso várias vezes. Algum dia, lá no futuro, bem presente, você voltaria pro Corinthians com o Andrés lá? O Andrés, Miller, foi um cara muito próximo esse ano, muito próximo mesmo. Tive uma dificuldade muito grande quando ele assume que a diferença de administração dele para o Roberto é muito grande. Roberto mais na dele, Roberto vinha menos, mas muito participativo. O Andrés, ali eu senti muito. Então, quando eu voltei para o Corinthians, eu já voltei, eu já sei quem é o Andrés. Então, foi muito próximo, viajando muitas vezes com a gente saindo para jantar em muitos lugares. Então, voltaria sem problema nenhum. Thiago Salazar. Carilli, agora essa semana você disse que o Matheus Vital chegou a te pedir desculpas no dia seguinte daquele problema lá depois do Del Valle, mas o Vital deu entrevista esses dias e disse que não, que nunca sequer falou com você, muito menos pediu desculpas. Aí ficou uma sensação de quem que está mentindo, qual é a verdade dessa história? Eu posso ter todos os meus defeitos, cara, mas mentiroso eu não sou. Falei de desculpas, mas não foi nessa forma. Ele está passando em frente à porta do vestiário lá, do meu vestiário, e fala, pô, foi mal, que depois eu fui ver o que você falou, foi muito mal, e enfim, ele falou, deixa pra lá que eu já sei como que é a imprensa. Foi assim, chegou desculpas, mas é uma forma de pedir desculpas, né? Foi nesse sentido. Vampeta. Vou colar, né? Quase eu pego do Miller. Você se sentiu fritado pelos jogadores muito após sua saída, tacarem críticas de você? Muitos tacarem críticas, né? Muitos jogadores. Então, o que aconteceu, Vampeta? Hoje eu falo tenho falado com todos os jogadores, ou quase todos os jogadores, 80%, 90% deles. No primeiro impacto, assim, de como a imprensa levou as coisas, eles responderam e eu entendi. Depois eles mesmos foram buscar para ver eu falando e já viram de uma outra forma e alguns até em contato aqui por WhatsApp ou telefonema, né? Então, em questão de campo, também vou falar um pouquinho, em nenhum momento deixaram de correr. Se você não corre, você não empata com o Santos, né? E até a gente tomar o gol contra o Flamengo, ali... Estava equilibrado o jogo. Estava meio controlado. Psicologicamente, quando toma o gol, por tudo que já tinha alguns jogos sem vitória, aí o time sentiu demais. Alberto Helena Júnior. Vem cá, você se considera um técnico retranqueiro ou não? Não me considero. Eu acho que para você jogar atrás, isso depende de muitas coisas. A primeira é você ter bola. Esse ano a gente não teve a bola com a gente. Lembro de muitos jogos aí que a gente não conseguiu trocar 3 passes, aí o time fica. Faltou velocidade, nisso na composição de elenco. Quando eu falo de desequilíbrio de elenco, é desequilíbrio de características. Está aqui um cara que era velocista, que dava profundidade, né? Então, trabalhei muito, tentei de tudo. Love atrás do 9, Love pelos lados, 3 por trás para dar mais liberdade para o Pedrinho, mas não deu liga, né? Não funcionou. Mas o que eu gosto é um jogo de posse, um jogo de envolver, que foi principalmente em 2018, mais do que 17,
né, onde tem jogos contra o Paraná Clube de 1 minuto e 15 com a bola, contra o Palmeiras 1 minuto e 21 com a bola, e muitos gols com 40, 50 segundos com a bola, de envolver o adversário, algo que com muito trabalho, eu trabalhei muito e tentei, mas não consegui esse ano. Chico Lang. Carille, eu senti muito a sua saída do Corinthians. Senti muito porque você é um símbolo corintiano. É um símbolo. Um homem humilde, pegou a direção do Corinthians, foi campeão brasileiro, tricampeão paulista. E isso entristece a fiel torcida. E eu pergunto para você então, meu amigo, por que você deixou o Corinthians? São resultados, Chico. Não tem jeito. Isso faz parte, está na nossa cultura. O time também não vinha jogando bem. Eu mesmo não estava feliz com tudo que eu estava vendo durante o ano, não só nessa parte final. Se você empata com o Flamengo, com toda a badalação lá, com certeza você não é dispensado pós esse jogo. Mas é uma sequência. O ano, falando de jogo, nós só tivemos um período legal, que foi a parada da Copa América, onde a gente conseguiu treinar bastante e que sai de 13º para 4º colocado no Brasileiro. Essa foi uma sequência boa, que o time deu uma cara e depois a gente voltou a jogar mal, voltou a não apresentar bem. Então, em cima da nossa cultura, foi dentro de uma normalidade. Michele Janela. Carille, você acha que jogador nos dias de hoje tem muito assessor e pouco futebol? Eu não vou nem falar das pessoas que estão perto dos jogadores e falando isso para os mais jovens. Eu acho que, num geral, não estou falando só de Corinthians não, por tudo que eu ouço, os jogadores mais jovens têm que querer mais, né? Eu não fui um grande jogador, mas passei aí até tive no Corinthians, no Brasileiro de 95, fazendo parte do elenco, Paraná Clube, Curitiba, enfim. A vontade, a dedicação dos jogadores antes era muito mais do que hoje, né? Então hoje, para fazer um complemento, eu imagino o quanto que você, Miller, para fazer gol, Vampeta, o quanto que esses caras ficavam até escurecer fazendo algo mais. Hoje, para fazer um jogador ficar ali para cobrar uma falta, você tem que insistir, eu nunca vi isso, né? E muitas vezes o jogador fica bravo, vai ali, faz 10 faltas, vai ali, faz 10 cabeceios, né? Então é uma geração que nos preocupa, né? A nossa categoria de base também ela é muito cobrada por resultados, e falando de Corinthians, muitas vezes um jogador chega com 19 anos para treinar com a gente, tem uma dificuldade para fazer o passe com o pé esquerdo. Fundamento. Por quê? Muitas vezes o profissional na categoria de base é cobrado só por resultado. Então o cara, taticamente, você vê que ele tem uma leitura legal, mas falta esse básico que é muito importante, né? Do cara chegar na cara do gol com outro pé e não finalizar porque não sabe chutar. Né? Então é algo que a gente tem que rever, é algo que diretorias têm que pensar muito, porque senão o futuro do nosso futebol vai estar cada vez pior. Boa. Miller, falta o Miller. Não fez.